Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio número 184. Chico Firman, 1999, o episódio que não acabou. Porque não coube, né? Tava ficando meio grande, tipo, fazer uma série, né, Thiago? Vamos falar a verdade. Esse ano não termina, a gente tenta fazer com que ele acabe, mas ele não acaba. Não, quando a gente tava vivendo o ano, não parecia que tava sendo tão produtivo, né? Exatamente, pois é. Olha só o que aconteceu. Então, pra relembrar quem não ouviu o episódio anterior, nós falamos no episódio anterior sobre os filmes que ganharam o Oscar e filmes mais populares de 99 e também filmes um pouco mais clássicos. E agora nós vamos falar sobre os filmes mais cults, mais alternativos. E aqueles cineastas que surgiam naquela época e que depois se consolidaram. E os filmes não falados em não inglês. Também vamos falar de filmes de outros países, que não Estados Unidos e Inglaterra. E como é que foi o Festival de Cannes de 99? Quais foram os filmes premiados em Berlim, beleza? Como é que foi o cinema brasileiro neste ano? Como é que foram os filmes da virada do milênio? Então vamos bater um papinho hoje sobre esse tipo de cinema. Certo, meninos? Vamos falar então dos filmes mais alternativos de 1999, de filmes que se destacaram. Alguns até entraram no Oscar da conversa anterior, mas nem todos. Você pode começar falando de Quero Ser John Malkovich. Chris Lume. Você é fã de Quero Ser John Malkovich? Sim ou não? Talvez... Gosto. Lembro que foi um filme desses que eu também fui assistir e não entendi nada. E aí depois fui... é um filme divertido, é um filme curioso. Chico, Thiago, Spike Jonze e... Foi o primeiro filme que revelou Charlie... Foi o filme que revelou Charlie Kaufman. Foi. Então, eu lembro que o impacto do filme era que a gente veria um filme que nunca foi visto e totalmente diferente, totalmente inusitado, com uma ideia muito louca. Com a Cameron Diaz feia. Com a Cameron Diaz feia, que teria um lado surrealista muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu acho que o filme entrega tudo isso. Eu acho que... a dupla Spike Jonze e Charlie Kaufman ficou conhecida por fazer uma espécie de surrealismo pop, e o Quero Ser John Malkovich, eu acho que já é muito bem resolvido nisso. Eu gosto do filme. Eu acho bem legal essa ideia de entrar no cérebro da pessoa, gente, realmente um filme inusitado. E de entrar no cérebro de um ator que tá no filme, eu acho que ele é muito ousado nisso, assim, eu nem falo assim do ousado no formato, mas de ousado dessa brincadeira, de bancar essa brincadeira. Eu gostei bastante quando eu vi na época e tal. Eu acho que tem um pouco do que eu falei antes, é um filme que tem muita brincadeira e tal, que hoje em dia eu já não sou tão fã assim, mas eu continuo gostando dele. Acho um filme bom, um filme que traz uma novidade ali pro cinema que era feito na época, que sei lá, um frescor mesmo. Porque uma coisa que me salta aos olhos, além da ideia de entrar no cérebro de uma pessoa conhecida como é o John Malkovich, é de você poder manipular aquela pessoa, né? É como se aquele homem se tornaria um joguete do seu, como é que chama? Um fantoche nas suas mãos, né? E cada um que entra ali tem um jeito diferente de lidar com isso, ou transforma a pessoa numa personagem completamente diferente, e o filme vai brincando com isso, né? Com as indas e vindas, as excursões e tudo mais. É Cameron Diaz e o... John Cusack, a Catherine Keener e o John Malkovich. Eu acho super interessante, que depois eu veria com a adaptação, que é um filme completamente diferente, outra pegada, mas são dois momentos do Charlie Kaufman ali no começo que surgia como a grande revelação. Foi a grande revelação de Hollywood foi ali, a grande né? revelação daquele ano. Não, mentira. O Sam Mendes também era a revelação. Então foi a segunda grande revelação. O Sam Mendes era o diretor que todo mundo estava apostando, e o Charlie Kaufman seria o roteirista, né? Isso. O que eu acho legal no Charlie Kaufman é que ele tem uma ideia geralmente muito inusitada, só que ele não mata essa ideia no filme inteiro. Ele usa a ideia no primeiro ato, no segundo ele mostra algo também muito inusitado, diferente, e geralmente no terceiro ele tenta amarrar tudo isso com algo emotivo, sentimental, para até trazer uma recompensa que vá além desse truque. E o Quero Ser John Malkovich tem essa estrutura direitinho, a adaptação também tem. Em breve, workshop, como fazer um filme do Charlie Kaufman com o Tiago Faria. E o que eu acho que ele perde a mão é no filme dele, o Anomalisa, que é a animação, que aí eu acho que ele tenta pegar
esse lado emotivo do terceiro ato e levar pro filme inteiro. Eu acho que fica um filme muito pesado. Eu também não Mas sou esses fã, não. outros dois ele consegue começar como uma comédia maluca e terminar como um filme mais sentimental, discutindo as relações, o que seria o eu, o indivíduo, enfim, ele traz questões filosóficas pro filme. É isso. É isso, acho que o Thiago resumiu bem o filme. As questões filosóficas são bem interessantes, né? Você não acha que o John Malkovich podia ter sido indicado ao Oscar por fazer o John Malkovich? Eu acho. Eu acho. Acho que Esse filme foi indicado a roteiro só? Alguma coisa? a Catherine Roteiro, Keener né? concorreu. Sim. Não lembro mais. Melhor diretor, Spike O Jonze. diretor também. Que mais eu acho aqui? E é um filme que tem uma Catherine direção Keener. até bem crua, né? É que isso que é o legal no filme, é que é um filme muito fantasioso, mas com uma direção realista, enfim. E roteiro original, foi exatamente esse. Acabou perdendo pro Beleza Americana. E eu acho legal porque esse filme termina... Essa indicação do Spike Jonze é muito legal. Porque, assim, ele tirou o Regras da Vida e A Espera de um Milagre, que tinham sido indicados a melhor filme. E que ele ocupa uma vaga de um filme muito mais... De melhor diretor, você disse? Sim. Muito mais padrão, né? Os filmes Regras mais, da Vida entrou. Entrou em que direção? Em Então direção. foi a do Frank Darabont. E, enfim, mostra já que a academia sempre teve esse lado esse pedacinho de ousadia. Então, a partir disso, o Spike Jonze foi sempre, e o Charlie Kaufman foram sempre aparecendo em indicações e tal. O Spike Jonze terminou ganhando um Oscar depois pelo Ela, né, pelo roteiro do Ela. Eu acho que foi uma sementinha que jogaram ali, enfim. Muito bem. Outro filme bem criativo é o... Eu nunca sei falar o nome desse filme. Existence, como é que é? Existence. Do David Cronenberg. E aí, Thiago? Nossa, eu lembro que eu adorei esse filme na época, porque é o Cronenberg mais livre. Ele Livre, fez leve, o que solto. queria com o filme. É uma ficção científica. É uma ficção científica que mexe com essa história, um tema muito, muito... que ele tem muito interesse, que é o corpo modificado. Então... Eu lembro que os personagens usavam uns tubos no corpo, então a ideia do Cronenberg é sempre mostrar como a tecnologia altera nosso físico e vai mudando o ser humano. Até é uma ideia que tende a ficar ultrapassada, porque acho que a tecnologia está indo num outro caminho, mas é tão Cronenberg e num estado tão puro, é um dos meus filmes preferidos dele. Olha, eu lembro pouco disso, não consigo nem comentar. Esse foi um muito, filme não. que ele não foi funde a lançado cabeça, no né? cinema. Ele não funde a cabeça? Ele não foi Ah, lançado nos cinemas brasileiros. Não foi? Então eu vi depois, eu vi bem depois, assim. Mas eu lembro que no começo, na nossa Liga dos Blogs, ele era um filme muito cultuado entre as pessoas que faziam parte da Liga. As pessoas gostavam porque muito. é uma delícia, né? É uma delícia. Pra não dizer outra coisa. Mas O Cronenberg ainda não tinha entrado nessa fase do Cosmópolis, de fazer um cinema mais distanciado, frio e até um cinema mais experimental, quase clínico. Nessa época ele ainda parecia que estava se divertindo com essas ficções científicas mais dark, terríveis que ele fazia. Eu gostei muito desse filme. Mas assim, apesar de ele ter muita brincadeira também, eu acho que é a fase que eu mais gosto do Cronenberg. Que é a partir mais ou menos dos Gêmeos, que é final dos anos 80, até acho que o Crash, talvez. Crash é maravilhoso. Não, o Existence é depois do É Crash, depois. Até o Existence. E depois eu acho que 96, 97, por aí. aí depois eu acho que ele fica... Não, desculpa. Eu gosto muito de Marcas da Violência. Então, esquece tudo que eu tô falando. Esquece tudo que eu tô falando. O Marcas da Violência é a transição. Não é? Mas ainda é um pouco diferente, porque tem essa inspiração de quadrinhos, Tem. ainda tá mais Marcas solto. da um pouco. Violência, eu enxergo, como eu falei do Fim de Caso e do Tudo Sobre Minha Mãe, eu enxergo Marcas da Violência. Ele pega todos os elementos dele e ele traz para um cinema um pouco mais clássico, ele evolui de alguma maneira. Pokémon Evolution. O Cris, Sofia Coppola, As Virgens Suicidas, você viu na época, viu depois? Vi na época. Lembro que foi muito comentado, era a estreia dela, todo mundo ficava lá lembrando dela só como atriz, na participação fracassada dela. Do Poderoso no Chefão filme, 3. né? E esse filme veio com tudo, cercado de um grande hype indie na época e tal. E eu lembro de ter visto e lembro de ter gostado. Assim, mais ou menos. Mais ou menos. E você, Chico? Eu adoro Virgens Suicidas, eu acho que é um filme ultra envolvente, aquela melancolia daquelas irmãs e o quanto, sei lá, o sofrimento ou a angústia de uma vai passando pra outra até que culmina
Com aquilo com aquilo, digamos assim. que Mas, já tá revelado. mas são todas... É o maior spoiler da história de um título, né? Mas bom, não dá pra dizer que teve truque, né? Exatamente. É verdade. Mas eu acho isso, aquela coisa dos pais que são tão... como é que eu vou dizer, assim... Sufocam os filhos, né? Ali no caso as 4 irmãs, e que não permitem a relação delas com o mundo afora. Hoje em dia a gente pode falar que é quase o filme do Yorgos São 5, Lanthimos. na verdade, né? São 5. São 5? irmãs, é. Eu tô pulando uma delas. Uma delas é a Kirsten Dunst, né? A Kirsten Dunst Kirsten é a Dunst. única que é a atriz famosa. As outras, na verdade, eu nem sei se elas continuaram. Mas a Kirsten Dunst já era estrelinha, né, do elenco na época, né? Ela já vinha já De tinha outros feito filmes, né? o Entrevista com o Vampiro, já tinha feito Adoráveis Mulheres, e aí nesse filme ela faz uma coisa mais ousadinha. Né? Mas acho que o destaque é realmente a melancolia que a gente ia descobrir indo no cinema todo da Sofia, né? É, Ali mas era o na primeiro época, passo. Na época, como era o primeiro filme, teve muito preconceito. Muita gente disse que teve o dedo do Francis. Falaram, o pai dela foi lá e ajudou. Ela não é tudo isso, Que não. absurdo, Bom, né? depois descobrimos que era Que tudo Que preconceito. absurdo. Né? Como era uma época diferente, 99, ainda não tinha essas questões de representatividade. Quantos filmes nós falamos aqui de mulheres Então, dirigindo? Quer dizer, acho que esse é o primeiro. é o primeiro que nós estamos falando É o desde que primeiro. começamos a E conversa. uma em mulher 19. que tinha acesso ali, né? Filha do Francis Ford Coppola. Então era muito difícil ter filmes dirigidos por mulheres. Tem o outro, que é o da Claire Denis, O Bom Trabalho, Aham. que é outro filme importante A de gente vai mulher falar dessa época. depois. E o Mas- Lixo e o Sonho é um outro que também a gente pode comentar, que fez Da Lynn sucessinho nos Ramsey. festivais. Tá. O Só- Virgens só- Suicidas, o que eu acho que o Chico tinha dito num episódio, em outro momento do podcast, que os filmes que resistem são os que estão menos dependentes do tema, do impacto de um truque de roteiro e mais dependente da atmosfera, da construção, da narrativa. Caso clássico, A Virgens Suicidas. Eu acho que Virgens Suicidas é um filme que sobrevive. Você Totalmente. hoje pode... Se alguém pergunta o que é o cinema da Sofia Coppola, mostre As Virgens Suicidas. Já tá tudo lá. Tá tudo lá. E eu acho que não envelhece. Porque, por mais que você tenha dito, Michel, do tema do filme, pô, a gente vê Virgens Suicidas mais pela atmosfera do que pelo tema, né? Então, acho que é por aí. É por aí. É um tema meio que universal, né? A relação pais e filhos, causa e efeito, acho que vai ser sempre... Vai mudando, vai ter sempre mutações, mas é sempre nesse ponto. Você sabe que Virgens Suicidas foi top 10 do Cahiers de Cinema? Vai cinema? Ele estreou na França só em 2000, Tá. mas foi top 10, então tava lá muito Aliás, bem visto já que já. a gente tá hein? falando de filme cult, eu tenho 2 curiosidades pro Michel responder. Ai, eu ai, acho que ele ai. vai ter resposta. Ai. Já que ele quer pregar surpresas pra gente, eu vou investir. Ah! hoje. Você não tava esperando. hein? Michel, Ele eu gosta, queria né? saber, Ele gosta de primeiro, pegar a gente desprevenido. qual foi o filme que ganhou o Festival de Cannes e qual foi o filme que ganhou a lista da Carreira do Cinema? A lista da carreira de cinema eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Eu vou ficar devendo. Ah, Michel, como é que você não se preparou pra isso? O Festival de Cannes, quem ganhou foi o Rosetta, dos Irmãos Dardenne. A gente vai falar dele daqui a pouco junto sobre Minha Mãe. Numa plot disputa ali twist, num Celebrity Deathmatch com o Almodóvar. Exatamente. Almodóvar perdeu. Olha que coincidência. 20 anos depois, Almodóvar perde, Prêmios estando com a palma quase na mão. É verdade. Exatamente. Quase aconteceu a mesma coisa agora. Exatamente. E os Dardenne foram premiados dessa vez, mas não com a palma, dessa vez com melhor direção. Mas nós vamos trazer o Rosetta. E o filme Mais pra número frente. 1 do top 10 do Cahiers de Cinema foi De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. E acho que seja o momento de a gente falar de Stanley Kubrick, que morreu nesse ano, de 1989. Que Morreu ano, antes né? do Que filme. ano. Então, pra mim foi um impacto enorme, talvez o maior do ano. Por quê? Primeiro teve o trailer, que era o trailer mais incrível, acho que o trailer mais incrível que eu vi na minha vida. Nossa. Que era um trailer que mostrava simplesmente, aparecia Cruise, Kidman, Kubrick. É. Só. E tocando uma música que eu não vou cantar aqui porque eu não canto muito bem, mas eu lembro muito bem desse trailer. Era do Enfim, Chris Isaac a música. Entrem no YouTube e procurem o trailer do De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados, que eu acho que pra mim é o grande trailer que eu já vi na vida. Enfim. O Thiago pagaria Olha pra assistir esse só. trailer. E o trailer foi muito comentado, todo mundo queria ver o novo filme do Kubrick. Eu lembro que o filme anterior dele Era era o o Nascido Nascido para para Matar. Matar, que é de 87. 7 por aí. Foram 12 anos Então ele depois. passou 12 anos pra fazer um filme.
E aí eu tava lá super ansioso pra ver esse filme no cinema, fui na primeira sessão de uma sexta-feira. O filme é na projeção da tela, isso vai ser difícil transmitir esse impacto hoje, até porque se ele for reexibido, ele vai ser reexibido em digital, então vai ser diferente da textura da película, mas ele foi todo filmado com um granulado, que parece que é o filme mais indie exibido na segunda mostra paralela de Sundance. O de Locarno. Num formato de tela um pouco menor que o tradicional. Então, já foi aquele choque. Meu Deus, é um filme do Kubrick, 2001, Barry Lyndon, e nesse formato, com essa fotografia granulada, o que tá acontecendo? E fora que é um filme, né, que é tudo que você não esperava do Kubrick. Um filme sobre um casal. É, ao mesmo tempo, um filme sobre sonho, sobre pesadelo e sobre casamento que tem sonho e tem pesadelo dentro na história de um casal. Então, muita gente se frustrou porque esperava... uma seita secreta. Exato. Muita gente se frustrou porque esperava um novo 2001, um novo testamento, um manifesto sobre alguma coisa, sobre os nossos tempos, e ele trouxe um filme que... totalmente surpreendente. Eu adorei. Será que não é um manifesto sobre os nossos tempos? Talvez. Então, eu acho que eu não revi. Matrimônio, então, eu não sobre revi. Sexo. Eu não revi recentemente, mas talvez tenha isso que a gente comentou, né? No fim do milênio, os cineastas se voltando para as angústias mais humanas e tudo mais, de pessoas comuns, como eles transitam num mundo que está cada vez mais caótico. Pode ser, mas é um filme que tem um quê indecifrável ali, super, né? claro. Até na maneira como ele conclui a trama, que parece que ele conclui de um jeito que parece até uma piada, uma grande piada, um grande jogo ali que tem uma conclusão. Enfim, é difícil explicar, mas eu lembro que foi uma sessão inesquecível. Pra mim é uma obra-prima de Olhos Bem Fechados. Eu lembro que dividiu muito. No dia do lançamento, a Folha de São Paulo publicou 2 críticas, uma do Inácio Araújo e uma do Thales de Menezes. O Thales de Menezes deu bola preta, disse que era um horror, e o Inácio Araújo deu cotação máxima e disse que era uma obra-prima. Ele até, nessa crítica, ele colocou que um filme do Kubrick não é pra você gostar. Ele rejeita que você goste dele, é mais pra você tentar admirar. Pô, e eu tudo mais. gosto de vários. Eu também adoro. Eu discordei muito dessa crítica, porque eu adorei a sessão, adorei o filme, mas eu entendo que não era o filme que as pessoas esperavam do Kubrick. Mas eu acho curioso isso, que ele esse estudo do casal de 1999 e toda a coisa reprimida sendo libertada. Eu acho um baita filme, até nesse ponto, nessa coisa meio da subversão, do provocativo, de você ver sentimentos e sensações no cinema que você não tá acostumado a ver com 2 queridinhos de Hollywood da época, Não, que era um casal, quer dizer, era muita coisa junta naquele filme. A coisa que eu ia falar era isso, assim, ele conseguir trazer o casal número 1 de Hollywood daquele momento lá, para aqueles papéis, a Brangeria de 99 filme, eram eles, né? Então, já foi um impacto profundo, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu acho muito... que eu acho que o Kubrick tem isso em todos os filmes, mas nesse filme ele tem um impacto maior, porque é uma história muito íntima, muito, muito fechada, que ele filma com aquela grandiosidade dele. Então tudo tem cenários muito abertos, os planos são muito abertos, ele parece que ele quer engolir o mundo ali com aquilo, com a câmera dele, e eu acho que nesse filme ele tem um impacto muito grande, porque é um filme muito íntimo. Não é um filme, sei lá, o Iluminado tem um cenário de um hotel, que o filme é sobre o hotel, na verdade, né? O Barry Lyndon tem aquela coisa de falar sobre as pinturas, sei lá, reproduzir o que era a pintura naquela época. Então acho que todos eles têm uma coisa maior. E esse é um filme pequeno, é um filme sobre um casal, sobre as angústias do mundo moderno, não sei. Chico, então, mas eu acho que esse filme mostra muito pra mim como essas obras de grandes diretores ganham com o tempo mesmo, porque na época parecia um filme fora de sintonia, ninguém conseguiu localizar aquele filme parecia ali. Mesmo. Parecia que tava fazendo uma coisa meio datada, aquela cena da orgia, não sei. Meio kit. Parecia kit e parecia menos do que se esperava. Ficou toda uma discussão sobre terem tirado cenas explícitas da orgia, virou até matéria em jornal e tudo mais. Mas parecia tudo tão fora de época que hoje, quando você tem que esperar, nesse caso, o tempo passar pra entender melhor o que ele quis fazer. E acho que hoje, se você colocar De Olhos Bem Fechados numa retrospectiva do Kubrick, faz total sentido. Acho que com certeza. faz sentido.
Eu acho que é uma evolução em temas na carreira dele, fora essa questão que você já falou disso do cinema do Godard, inclusive de ele subverter o que você tá acostumado a ver, né? Quer dizer, ele faz um filme com Barry Lyndon tão perfeito, com a iluminação e tudo mais, e vem fazer um filme todo granulado, todo com uma janela diferente, e essa coisa ácida, né? Sarcástica. É a evolução dele, né? Tem um quê de Alice no País das Maravilhas, né? Porque o Tom Cruise sai na cidade, vai encontrando personagens exóticos ali, então tem um lado meio de fantasia no filme que você também não espera encontrar, enfim. Acho que nada você espera encontrar quando você começa a ver aquele filme, né? Vamos mudar de tema, mas continuar aí com filmes surpreendentes. Eleição. Fez um sucesso, né, Chico? Fez um sucessinho. Fez. Ele acho que ele concorreu até ao Oscar de roteiro adaptado, se não me engano. O Alexander Payne, acho que é o segundo filme dele, o segundo longa. Ele tinha feito Ruth em Questão, que é um filme sobre aborto, tal, com a Laura roteiro Dern. adaptado, Alexander Payne e Jim Taylor. E esse é um filme muito legal, porque ele subverte o filme teen, trazendo uma... Que nós falamos no começo desse papo de 99, lá no comecinho. É quase uma alegoria do processo eleitoral, tal, enfim. Ele traz todo esse sarcasmo da corrida eleitoral para uma corrida eleitoral que se passa numa high school, né? E eu acho um filme delicioso de assistir. Acho que a Reese Witherspoon talvez seja o melhor papel dela na vida. Acho que tá incrível naquele papel. E o Matthew Broderick também, sensacional, totalmente descolado do Ferris Bueller. Não sei, eu acho que esse sarcasmo do Alexander Payne aí me pegou muito na época. Eu vi o filme em DVD, eu nem sei se esse filme passou no cinema. Passou, né? Porque eu vi no Rio de Janeiro no cinema. DVD não, ia VHS, que não tinha DVD na época. E eu gosto bastante do filme, acho bem legal. O Alexander Payne, depois ele fez... fugiu o nome do filme. Confissões de Schmidt do com Jack Nicholson. Ele se tornou um queridinho. Sideways, que foi indicado a melhor filme. Vários Oscars. O Nebraska. Enfim. E Os Descendentes. Mas eu acho a Eleição o melhor. Eu acho que é o melhor filme dele. Eu adorei. Eu acho acho que ele tem uma leveza no filme que talvez ele tenha perdido um pouco nos outros. E eu acho que ele constrói muito bem o personagem tanto da aluna obcecada quanto do professor que quer estar numa posição de superioridade, mas não vai conseguir porque a aluna é bem melhor e ela sabe disso. Então, essa guerra entre eles, eu acho que poderia tirar... Eu gosto muito desse lado de ser um microcosmo da campanha eleitoral, de uma campanha eleitoral, é muito bem resolvido, mas só essa disputa entre eles, pra mim, já vale o filme. Eu acho incrível. Acho que já faz parte dessa coisa toda. É muito bom. Eu queria trazer um grande cineasta pra gente finalizar a conversa de filmes falados em inglês, digamos assim, e depois vamos falar um pouco de estrangeiros e brasileiros, que é o Martin Scorsese, que nesse ano lançou Vivendo no Limite. Com quem? Com quem? Por isso que eu estou... Vocês não estão vendo, eu estou olhando para o Thiago Faria. Não podia faltar num ano tão bom. Scorsese e Nicolas Cage. Não pode deixar de falar desse filme. E pra filme. provar, né, mostrar pra todo mundo que diz que Nicolas Cage só faz filme ruim, ele fez um filme com o Scorsese, que é quase uma continuação espiritual, em vários sentidos, do Taxi Driver, né? Só que é um motorista de ambulância, né? Ambulance Driver. Mas é mais ou menos isso. O Scorsese estava numa fase ali de buscar essa transcendência, até falar sobre os espíritos e tal, que ele consegue incluir isso na trama. Eu gosto muito do filme. Pra mim não tá entre os melhores, mas só por ter uma atuação espetacular, épica, já mereceria estar na lista. Eu revi o filme recentemente, ele teve uma mostra, né, do Martin Scorsese no Cine Sesc e o filme passou. Eu não consegui ver todos e nem seria um filme que eu reveria, porque eu ia tentar mirar em outros, mas como foi um dos que eu consegui ver, eu disse, vou ver esse filme. Eu tinha visto no cinema na época, então já ia ter uma memória afetiva ali. E que eu achei legal na época. Eu lembro que o filme mais dividiu pro mal, né? As pessoas falaram mal do filme, na verdade. Os fãs adoraram, como sempre, né?
Mas eu acho que é um filme muito especial, assim, porque tem essa coisa do Martin Scorsese sair um pouco do lugar comum dele, é Nova York e tal, mas assim, é uma Nova York Não tem gangsters, muito máfias, mais armas. é uma coisa muito mais passada na psique, né, na mente, na alma do personagem. Ele se desprende muito dessa coisa do realismo que tem muito nos filmes dele, então tem uma coisa de alucinação, de sonho muito forte ali. Concordo com o Thiago, eu acho uma das melhores interpretações do Nicolas Cage. O Nicolas Cage sempre é melhor quando ele tá no excesso. E nesse filme ele é um dos filmes que ele tá no excesso. O Vício Frenético é outro, até o Despedido em Las Vegas é outro, tal. Ele sempre tá bem, o Coração Selvagem, então acho que ele é um dos papéis em que ele tá mais interessante mesmo. E eu adoro a fotografia do filme, porque é uma fotografia que brinca com as luzes da cidade, é um filme que passa basicamente de noite, né? Deve ter pouquíssimas cenas de dia. E ele brinca muito com isso e faz filmes... Cada frame do filme é bonito. Às vezes você tá olhando um reflexo de retrovisor e aí ele faz uma composição visual. É o Robert Richardson, Diretor de fotografia? o diretor de fotografia, que fez, acho que o Pulp Fiction, do Robert Richardson. Pulp Fiction, o Kill Bill. E... Cara, nessa revisão eu ficava encantado com um take que não era nada, era tipo a luz do carro, o retrovisor do carro refletido sabe? Um negócio maravilhoso. O que mais me lembro realmente é a interpretação do Nicolas Cage e aquela coisa meio alucinante, né? De ele não dormir, tomar remédio, dirigir naquela ambulância na noite de Nova York. Realmente ele nunca esteve entre os filmes mais celebrados do Scorsese. Mas eu acho que é um filme que mexe. Eu pelo menos me punha na situação daquele motorista de ambulância. A tensão do emprego, a coisa de trabalhar à noite, de não conseguir dormir e virar esse círculo de estresse que vai tomando conta daquele personagem. É um filme que revira meu estômago, assim. Eu gosto de filmes que me provocam. Ele é um filme que me deixa marcas. E eu acho que ele meio que tenta capturar essa coisa da doença, da cidade grande, passa pra pessoa. Eu acho que essa transição que ele faz... A metrópole que vira uma doença, sabe, né? Isso eu acho bem legal. Contamina a pessoa. Vamos falar de filmes estrangeiros agora? Ou falar em filmes que não são falados em inglês? Tem um que é inglês, que é falado em inglês, que a gente não falou, a gente até pensou em falar, que é O Lixo e o Sonho. Pode começar então, que por é aí. um filme da Lynn Transição. Ramsey. É um filme de estreia, né, dela. Sim, é o sim, primeiro sim, filme sim. dela. Ela fez depois filmes que eu não gosto. Como é? Temos que falar com o Kevin. Precisamos falar com o Kevin. Precisamos falar com o Kevin. Sobre o Kevin. Mas esse filme eu acho muito interessante. É uma tristeza sem fim. Eu esse vi filme, né? só recentemente. Eu acho que é um filme que ela retrata muito uma infância muito dura, muito perdida ali, muito sem... com a criança que não tem em quem se fiar, né, para poder descobrir o mundo. Não tem um espelho, né? Pra ser adulto, quem tem que me espelhar, né? Ali são só péssimos exemplos, né? Ela tá ali solitária, no meio do lixo. Uma falta de perspectiva para todos os lados, tudo muito lixo, né? Inclusive tá no título por causa disso, né? Muito lixo, uma cidade toda com lixo espalhado pela rua, por É na todo Escócia, lugar. se eu não me engano. Eu acho que é na Escócia. E eu achei menos maniqueísta do que eu acho. Geralmente eu acho o cinema dela bem maniqueísta. Esse filme eu acho menos maniqueísta. Eu acho que tem alguns elementos, ela tem essa característica. Mas eu acho que ele consegue ter um respiro maior. E achei um filme bonito. Thiago, audição. Vamos falar de Japão. Audição do Takashi Miike, que virou um diretor cult depois um pouco. As pessoas meio que resgataram o Audição. Eu não vi em 99. Devo ter visto muito depois, acho que uns 10 anos depois. Quando os filmes dele começaram a circular em DVD e DVD importado, enfim, era um pouco difícil ter acesso aos filmes dele antes dessa história de lançados no Brasil antes dessa né? história de conseguir filme via internet. Na época não existia isso. O Audição foi um filme que me chocou em todos os níveis. É um filme
muito direto na crueldade dele e também funciona como uma parábola ali. Então, tem essa história do truque de você inverter a narrativa no meio do filme, enfim, perto do final, mas não me incomodou porque eu acho que ele também tem um humor muito ácido mesmo. Então, o estilo do Takashi Miike já estava bem desenhado nesse filme e não é à toa que consideram um dos principais dele. Eu acho que é o melhor. Você tem lembranças de audição, Chico? Eu também vi depois, eu vi em casa já, e foi um filme que me impactou muito. Me impactou assim, porque eu não esperava que fosse um filme tão sangrento, tão cruel e tal, e ele é muito, o Takashi Miike, eu acho que ele tem essa característica de ser de ser um cineasta muito físico, nessa coisa de mostrar as coisas aflitivo, mesmo. Né? Parte do cinema dele. Eu não sou tão fã desse tipo de cinema, mas esse filme eu acho um dos mais rebuscados mesmo dele, assim. Eu acho que tem uma embalagem que é mais sólida do que em alguns outros. Eu falei assim, não gosto tanto, mas assim, teve uma retrospectiva do Takashi Miike uma época no CCBB e eu consegui ver alguns filmes, uns 5, 6 filmes. E o cinema dele, apesar do cinema dele que chega no Brasil, né, que chega no Brasil é ótimo, né, porque não chega, na verdade, mas que os filmes mais famosos serem esses que são mais brutos, assim, que tem uma coisa mais física, mais forte, tem muito filme dele que é muito diferente, assim, né? Ele tem um lirismo em algumas coisas, tem uns filmes mais fantásticos. Ele filma muito, né? Ele chega a fazer um dos cineastas que você mais filma, cara. Mais filma. E ele faz muito filme. É porque agora eu não sei como é que tá esse mercado, mas ele fazia muito filme direto pra vídeo. Então, você pega a lista dos filmes dele do IMDb, tem tipo, sei lá, 8 filmes por ano e 3, 4 são lançados diretamente em vídeo. E ele consegue emplacar 2, 3 no cinema por ano. É uma loucura. Cris, continuando na Ásia, você ia falar de Nenhum a Menos, o filme chinês do Zhang Yimou? Nossa, eu lembro muito vagamente de ter visto esse filme. Eu acho que não, eu não lembro se foi na mostra. Na mostra ele passou. Ele passou, né? Eu acho que foi na mostra. E eu lembro que era assim, eu tava começando a me interessar por cinema e tal, então foi um dos primeiros filmes fora desse circuito mais básico que eu lembro de ter visto. E achei um filme, como se diz? É isso, né? Tava saindo um pouco desse... Do circuito normal Isso. desses filmes, né? Exatamente. O filme ganhou o Festival de Veneza naquele ano, 99, né? Filme dirigido pelo Zhang Yimou. E ganhou a mostra também. E ganhou a mostra também, como o Chico já tinha comentado. Eu acho interessante o Nenhum a Menos, nem é um filme que me impacta muito, mas é interessante ver a coisa da China... A gente fala Brasil grande, né? A China grande, quer dizer, a coisa mais do interior. É uma história de uma menina, se eu não me engano, que é... É uma menina que é professora. É professora das crianças ali e aí ela recebe vila, a missão, não sei se é do diretor, não lembro direito, assim, olha, você vai assumir essa classe, mas quando eu voltar, não quero nenhum aluno a menos. Nesse Só ponto, que né? nesse processo todo... Tem uma família de um aluno, se não me engano, muda da cidade, vai embora, não me lembro direito. E aí ela resolve que ela tem que buscar o menino. Achar o menino. Lembra um pouco o cinema iraniano da época, né? Lembra totalmente. Nossa, lembra muito. Acho que tem muito. super influência. Quando eu vi, parecia uma versão mais palatável do cinema iraniano. Mais simples, né? Mais didática. Poderia ter sido mais forçado um pouquinho, né? Poderia ter tido um terremoto e metade das crianças congeladas, enfim, mas é esquemático, né? Só que fez sucesso, as pessoas gostavam no circuito de arte na época dessas tramas bem singelas. Eu acho bem esquemático também, mas eu acho que ele é bonito o filme, assim, ele tem uma pureza calculada ali. Eu acho interessante acompanhar a personagem e eu gosto muito dessa coisa dela receber uma missão e ser tão importante para ela cumprir aquela missão, sabe? Que sei lá, me engajei. Eu comprei a missão da personagem. É o tipo de filme que a genuinidade da história é mais bonita do que o filme em si. Você fica impactado, pelo menos eu fico impactado. Que bonita essa história, olha só a perseverança dessa menina, resiliência e tudo mais. Mas como filme
é simples, né? Uma trama bem que transcorre sem grandes E é um filme pra impactos. festival. É um filme pra Sim. festival, pra. Meio de Nossa, exportação, né? meio de importação total. E é engraçado porque o Zhang. Eu acho que é quase uma virada na carreira do Zhang Yimou, porque no começo dessa década de 90, que foi quando ele estourou de verdade e tal, ele já tinha ganho até. Não sei se foi Veneza, não lembro direito. Ele ganhou algum festival com o Sorgo Vermelho. Mas aí ele estourou mesmo nos anos 90, com Amor e Sedução, com Lanternas Vermelhas, concorreu ao Oscar, com... eu não esqueci os outros filmes, enfim. O Operação Xangai e tal. Então ele tinha uma coisa um pouco mais autoral, um pouco mais... E esse filme é um filme... É difícil dizer que é um filme totalmente comercial, mas ele é também. Eu lembro, inclusive... Eu não sei se é nesse ou no seguinte que Ele ganhou Berlim em 88 que com o tinha Sorgo Vermelho. tá vendo? Que tinha um patrocínio da Coca-Cola. Eu não sei se era pra esse filme ou se era pro outro. Que já mostrava um negócio de... Mas não era? A professora não tinha que comercial. levar a Coca-Cola pro menino perdido? Algo assim no roteiro? Quase isso, quase isso. Já. Mas eu acho um filme simpático. Já que falamos de cinema iraniano, Thiago, temos um filme iraniano de pequena relevância, digamos assim, chamado O Vento Nos Levará. Sim, o filme do Abbas Kiarostami. Na época, eu lembro que eu vi no cinema, passou no circuito de arte. Não era considerado um dos maiores filmes dele, mas acho que com o tempo ele entrou, assim, entre os maiores. Tem uma situação que ficou marcada pra mim, que é a história de um personagem que tinha que... pra usar o celular ele tinha que subir um monte, e aí o filme ficava nessas idas e vindas pra usar o Esse filme celular. é maravilhoso. É um problema que em alguns lugares ainda não foi resolvido, né? 20 anos depois. Não usa o celular Na tão casa da minha fácil. mãe até hoje tem umas verdade. falhas. É verdade. Mas enfim, belo filme. Chico, E o Vento Nos Levará? Eu vi na mostra esse filme também. E foi nos... Não, eu já tinha visto o Através das Oliveiras, tinha visto alguns outros filmes iranianos que não do Abbas, mas acho que foi o primeiro, talvez, que eu vi no cinema. Não sei, enfim, X, talvez tenha sido, não lembro direito. Mas, não, o primeiro foi o Gosto de Cereja. Eu gostei muito na época, ainda pra mim eu tava me acostumando ao cinema iraniano, então eu gosto do filme, mas não teve o mesmo impacto que teve o Gosto de Cereja pra mim, que eu acho que é um filme que é mais... tem uma trama um pouco mais fácil para o ocidental. O outro, né? O anterior. Sobre suicídio, né? O Vento Nos Levará, ele é mais iraniano mesmo. É a história de um engenheiro que vai pra uma zona rural, fica próximo de algum parente, né? E vai tentando se adaptar à realidade. Então, quer dizer, você tá, na verdade, colocando um forasteiro ali como um olhar de como é que é a vida daquele vilarejo, né? Então, ele é o cara que precisa falar pelo celular e não consegue sinal, mas... Uhum. Mas o detalhe do filme todo é isso, é ele sendo os nossos olhos pra entender como é que funciona aquele vilarejo, aquelas pessoas, então entrando no Irã profundo. Então, eu acho um filme maravilhoso, entender os costumes locais, as pessoas, e naquele estilo Abbas de filmar, né? Totalmente entrando na rotina das pessoas, sendo quase um cinema documentário, né? Uhum. Muitas vezes. Tentando seguir ali meio que geograficamente, temos a Rússia com Moloch, filme do nosso querido cineasta Alexander Sokurov. O que você tem pra nos dizer, Chico? Foi meu primeiro filme dele, também vi na mostra, vi nessa minha primeira mostra, vi na Cinemateca, foi um impacto assim grande pra mim, porque eu como eu nunca tinha visto o filme dele e o cinema dele, e o cinema dele é muito visual, É diferente, né? tem uma narrativa totalmente diferente, assim, eu fiquei meio hipnotizado por aquilo. Era difícil também, porque ainda mais dentro da mostra, vendo vários filmes por dia, você, de repente, um dos filmes é o Moloch, então você tem que se dedicar àquele filme, não dá pra você, né, ver no automático. Assistindo meio de 8 eu filmes achei ali, incrível, porque assim, é um filme que tem personagens muito conhecidos, né? É um filme sobre o Hitler. Então, se você espera uma coisa muito, muito factual, e a maneira que ele filma, a maneira em que ele enquadra a história do Hitler naquela ambientação que é quase de sonho, quase lúdica, com aquela fotografia muito, sei lá,
ofensiva, na verdade, assim, eu acho muito bonita a fotografia, mas é uma fotografia que tem tantos elementos ali que parece que ela é quase uma névoa no filme. E eu fiquei encantado com isso. E pra mim, a atriz que faz a Eva, Eva né? Braun? A Eva Braun, pra mim foi uma das grandes atrizes daquele ano. Eu fiquei apaixonado pela interpretação dela. Porque você vai explicando, esperando muito do Hitler em si, mas ela tava lá na minha listinha de 5 de melhores do ano. Imagino que não seja um filme tão visto assim, né, Thiago? É bom... Eu vi numa mostra também. Teve Uma numa mostra mostra que teve em Brasília. Que trazia o rescaldo de mostras do Brasil, do Festival do Rio e da Mostra de São Paulo. Legal. E também foi um choque. Eu lembro que eu nem gostei muito quando eu vi da primeira vez, porque eu me sentia, sabe, parecia que o filme... Sabe aquele filme que parece que tá brigando com você? Que não quer que você acesse o que tá ali? Mas depois eu entendi que faz todo sentido. Tem até uma cena que eu lembro bem que a fotografia parece que só tem um ponto luminoso no canto superior direito da tela, que você consegue ver o Hitler através de uma janela embaçada trocando de roupa. E é isso por 2 minutos. Sei lá, é muito assim o filme. Ele exige uma postura mais ativa de quem tá vendo. Então, se você começa a ver despreparado, é meio difícil. Eu lembro que ele fez uma trilogia dos ditadores, Tetralogia. né? Tetralogia. O Taurus é um filme todo distorcido na imagem. Já é difícil por outro motivo. O do japonês Sol. é lindo, é um filme todo amarelo, mas o formato da tela acho que é um pouco arredondado, não lembro, é diferente também. Então sempre tem Algo tem um incômodo inusitado. E o outro é visual. o Fausto. Sempre tem E uma o Fausto? fuleiragemzinha. E o Fausto, que é um épico que até hoje eu não entendi direito o que acontece lá, mas... Enfim, eu o Fausto eu acho que é o mais acessível É, dos o quatro, mais desses quatro. acessível, com é. certeza. Mas o do japonês eu acho lindo. Os outros eu acho que são horríveis, mas de propósito, porque a ideia é fazer um filme sobre o Hitler que seja um filme digno do Hitler, aparentemente. Então, é um filme muito, muito difícil de Mas acessar. ele traz uma outra perspectiva do Hitler, né? Sim, também... é um Hitler ridículo. né? Exatamente, Patético. patético. Eu vi numa mostra Ele no não cinema busca realismo, né? Ele Pelo não contrário. Ele não quer realismo. sobre a carreira do Sokurov. Então passou 3, 4 filmes do Sokurov, né, ali. E eu lembro que o cara que programou a mostra era um cara que trabalhou no cinema brasileiro anos e anos, chamado Bernardo Verbov. Ele trabalhou, por exemplo, na Belas Artes, fazendo a programação dos filmes que passavam na ditadura, nas salas mais lá de baixo, que era escondidinho, filmes que eram proibidos. Então ele sempre foi muito ligado com o cinema. E eu lembro dele, ele muito simpático, encontrava as pessoas na Cinemateca e começava a conversar. E ele começou a contar sobre o Sokurov e ele me preparou pra assistir o filme do Sokurov, que eu nem sabia o que estava esperando ali. E eu encontro um filme sobre o Hitler, um filme totalmente sarcástico, sobre um Hitler nessa coisa meio que o Chico falou, quase de neblina, então quase como se fosse uma visão de sonho. Mas um Hitler totalmente patético, dominado pela amante, numa fase já da guerra, já que a guerra tá mais perdida do que outra coisa. Ele tá ali uma coisa meio idílica, né? Num castelo, afastado do que tá acontecendo. E cuidando dessa pequena rotina nesse momento totalmente degradante da carreira dele. Então ele toma um chute na bunda da amante e é humilhado tomando a sopa de letrinhas. Quer dizer, é um filme que você não espera ver um filme do Hitler. O Hitler você espera ser aquele cara, daqueles discursos que domina o fascismo e leva a Alemanha a que ponto chegou. E ali você está vendo uma coisa mais íntima, oposta à figura que você encontra. Não estou dizendo que seja aquela figura do Hitler íntima, mas o filme explora uma possível persona do Hitler diferente do que a gente espera. Isso que eu mais gostei do filme, que é um filme que eu totalmente não esperava. É um filme que eu achei muito difícil de assistir. Para mim foi um esforço grande, assim. Mas eu vi tantas qualidades ali que eu
fiquei firme e gostando, na verdade. Enfim, russos filmando, né? Se você, pra quem tá vendo a série da HBO Chernobyl e tá achando fidedigno, assistam Sakura, vocês vão mudar totalmente de ideia. Visão, Vocês vão achar que aquilo ali é o filme do Bruce Willis. Outro Ó, mundo, né? Falar nisso, a gente veio do Extremo Oriente, a gente já tá na Rússia e tal, mas eu queria falar de um filme que é um filme japonês chamado Verão Feliz, do Takeshi Kitano. Que é um filme que eu adoro. Também vi na mostra. Você vê que essa mostra foi boa pra mim, né? Acho que você foi na mostra ali, foi um belo começo, Chico. Foi mesmo. Mas foi um grande ano, pelo visto. Foi um anos grande 99, ano. né? Logo, a mostra tinha que ser boa. É um filme que eu não conhecia o cinema do Takeshi Kitano. Já tinha um grande sucesso, até no Brasil, já tinha sido lançado. Que é o Hanabi, né? Que é o Hanabi, que eu não tinha visto ainda, eu vi só E a depois. primeira ida à mostra foi. A Cinemateca foi assistir Hanabi. Olha só que legal. E aí eu assisti esse filme na tela do Cinearte, que é um cinema aqui de São Paulo que é gigantesco. É um dos maiores, a maior sala de São Paulo, né, eu acho. E foi maravilhoso, porque esse filme é como se fosse um filme do Clint Eastwood. O Takeshi Kitano é meio como se fosse o Clint Eastwood do Japão, né? Ele faz muitos filmes de ação, filmes policiais e tal, mas tem uma sensibilidade, uma coisa ali que deixa ele diferente de outros cineastas. E esse filme, basicamente, é como se fosse como é o nome daquele filme do Clint Eastwood, que é o Kevin Costner com o menininho lá? O Mundo Perfeito. O Mundo Perfeito, isso. É um cara que tem que levar um menininho durante o filme inteiro ele tem que cruzar cidades assim para poder entregar esse menino na casa dele. E a relação dele, que é um cara duro, bruto, grosso, Takeshi Kitano, né? E esse menininho, assim. É um filme lindo, lindíssimo e tal. E que tem a trilha sonora do Joe Hisaishi, que é o mesmo cara que faz as trilhas sonoras do Hayao Miyazaki. Então, cara, assistam esse filme. É um filme lindo, maravilhoso. Pouca gente viu esse filme. É Kikuhiro, em japonês original. E é uma fofura. Vamos então agora chegar na Palma de Ouro, que a gente já comentou. Acho que como a gente falou de Cannes recentemente, a gente pode trazer um pouco mais de detalhes do que foi o Festival de Cannes em 1999, cujo presidente do júri era David Cronenberg, já comentado aqui. O filme vencedor foi o Rosetta, dos Irmãos Dardenne. O prêmio do júri ficou para A Humanidade, do Bruno Dumont. Direção para Pedro Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe. O Mola, que ganhou roteiro. Então, acho que são o prêmio que o Bacurau ganhou agora foi ganho por Manuel de Oliveira com A Carta. Então, olha, uma premiação super ousada do júri liderado pelo Cronenberg, porque tinha são Holly filmes Hunter difíceis, viu? nesse turma também. Eu lembro que A Humanidade do Bruno Dumont eu vi num festival lá em Brasília também, e foi um filme que muita gente abandonou a sessão. É difícil assistir, um filme né? difícil. Eu gosto muito desse filme, Sabe mas é um onde eu filme vi? bem difícil. Na mostra, nessa mostra. Eu lembro que ele é filmado em scope, né, na tela toda, e tem uma cena que é o detetive do filme passando de um ponto a outro na cidade, ele vai do cantinho da tela até o outro cantinho em mais ou menos 10 minutos. E é isso, assim. Enfim, muita gente abandonou a sessão, mas estava ali já o cinema do Bruno Dumont. Eu ainda acho um dos melhores filmes do Bruno Dumont, A Humanidade. Eu gosto muito. Eu lembro que eu achei bem chato. Eu não gostei muito. E era o festival do Almodóvar. Todo mundo achava que o Tudo Sobre Minha Mãe ganharia. Foi lá o Cronenberg, tirou da cartola Irmãos Dardenne. Ninguém sabia quem eram os Irmãos Dardenne com o Rosetta. E depois eles viraram habituês de Cannes e ganharam várias vezes. Inclusive esse ano. Eu gosto muito do Rosetta. Eu acho que é quase uma versão atualizada do Mouchette, do Bresson, sobre uma essa história de filmar a pobreza, os pobres, né, e de uma maneira muito sensível, se colocando na mesma altura dos personagens. É uma coisa que os Dardenne fazem muito bem. Eu queria até que eles não tivessem feito os últimos filmes pra gente lembrar ainda com mais carinho dessa fase do Rosetta, o filho, enfim, vários filmes muito bons que eles fizeram nesse período.
Depois eles foram ficando mais comerciais e perderam a força. Também concordo. Eu gosto Chico, demais. filme sobre desemprego, sobre uma juventude desiludida. O que é Rosetta pra você? Eu acho um filme muito bonito, eu acho um filme muito duro também, e é um filme que ele... Eu vi ele depois, ele passou numa moto do Dardenne, acho que foi no CCBB, não lembro direito, e eu consegui ver ele no cinema. Então eu fiquei bem impressionado com o filme. Eu consegui ver no cinema muito depois. Passou lá em Brasília, porque eu não foi também. exibido na época, era uma loucura. Não foi, todo mundo a Palma queria de Ouro ver, em Cannes, todo e mundo não- queria e não ver passou. e não foi E não exibido. tinha sido lançado em VHS, em nada tal. Então eu consegui ver também, eu acho que lá pra 2005, não lembro direito agora, eu não vou saber. Mas demorei bastante pra ver. E eu gostei bastante. É o filme do Dardenne que eu acho que eu gosto mais. Ah, sim. De longe, assim, não... Eu É não um filme tinha que gostado... resume a carreira deles, né? eu não tinha gostado do filho, eu lembro até que fui xingado na internet, né? Eu por causa gosto do do filho. Twitter. Eu não gosto muito de porque- criança, mas o filho eu gosto. Não sei, não gostei, não fui com a cara, tá? A criança eu acho mais legal. Mas o Rosetta, eu comprei desde o início, assim. Muito bem. Vamos falar então sobre Tudo Sobre Minha Mãe, Vamos. que é se eu não me engano foi o primeiro Almodóvar que eu assisti e sempre achei um dos melhores filmes que eu vi na vida, assim, é um filme muito forte, muito surpreendente, essa questão, primeiro, logo do começo, a tragédia e essa coisa a mãe vivendo o seu luto e querendo, de alguma forma, atualizar o pai que ela não vê há tantos anos, o pai do filho, e se tornar um road movie sobre tantas coisas que o filme é, né? Chico, o que você tem sobre Minha Mãe? Eu acho, o Tudo Sobre Minha Mãe, já falei isso aqui, eu acho que o auge da carreira do Almodóvar, né? Acho que ele tem esse movimento da carreira dele. E eu acho que o Almodóvar é um dos pouquíssimos cineastas que conseguem fazer um filme com muitas coisas ridículas e fazer com que essas coisas ridículas sejam lindas. É um cineasta que ele trabalha muito com o excesso, ele está muito perto do banal, do vulgar ali, só que ele consegue, ele tem uma costura tão bonita, tão perfeita, que eu acho que ele consegue amarrar todos os elementos, todos as pontas que poderiam ficar bobas e gratuitas e vulgares. Pra mim é um filme belíssimo. Eu revi essa semana o Todo Sobre Minha Mãe e fico impressionado em como ele consegue fazer aquilo, chegar naquela beleza, entendeu? É um filme que visualmente ele é lindo, porque ele tem uma fotografia super calculada, super bonita, tem quadros, enfim, que o Almodóvar não pensava tanto nisso antes. Ele consegue um impacto visual muito, muito forte e tal. É um filme de grandes atrizes, as atrizes são ótimas, principalmente a Cecília Roth, que eu acho que ela tá numa interpretação que é pra mim uma das minhas favoritas dessa década, talvez, nem sei se não mais. Eu adoro o filme, eu acho um filme uma obra-prima, de Eu acho verdade. primor. E o final, quando você descobre o pai Aham. e toda a questão que isso traz, né? Isso é que eu acho legal. É assim. outra surpresa, né? Você tá numa história do menino que é apaixonado pela atriz, que tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o menino morre e de repente você entra num mundo, num submundo de prostituição, de travestismo, sabe? De trans, que naquela época nem era um assunto, nem era um tema. Então eu acho que ele consegue mergulhar no negócio sem perder sem estar com o espírito elevado, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Ele consegue mergulhar numa coisa muito, muito submundo mesmo. E ele faz isso sem Trazendo querer isso. chocar, né? Meio de forma natural, Exatamente. autêntica. Gente, é do mundo, é normal. Não vamos ficar transformando isso num tabu, né? Eu Exatamente. gosto muito disso. E Thiago, você que tem com o filme? Não, eu concordo com vocês. Eu não revi recentemente, então não saberia avaliar. O meu preferido dessa fase ainda é o Carne Trêmula, mas eu quero rever os três. O Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela. Os três eu acho que são muito bons e realmente é difícil falar em auge do Almodóvar. A gente falou sobre isso no episódio do Almodóvar, porque ele tem esse auge, mas tem uma outra fase que também é muito boa, com A Lei do Desejo, enfim, são filmes ali que tem uma força que esses resistiram mesmo, né? Hoje, quando você pensa em Almodóvar, você volta à Lei do Desejo.
Você raramente volta a Tudo Sobre Minha Mãe. Eu acho que, não sei se no futuro... Acho que falta. Não sei. Eu acho que Acho hoje, que volta. você pensar Almodóvar, Lei do Desejo. A pessoa vai Será, lá no... Thiago? Eu não acho, não. eu imagino, sim. Eu acho que quando se pensa em Almodóvar hoje, é a fase Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, então- Fale com então Ela. já Parecido foi. que o Thiago comentou. É que eu né? imagino que ainda essa figura do transgressor seja mais forte, do Almodóvar transgressor. Essa fase é o Almodóvar quase clássico. Não sei, o Almodóvar mais colorido. Pra alguns é um pouco mais polido. Eu acho que é um modelo mais universal, falando, mais falando maduro. com o mundo. Enfim, Mais maduro, eu acho que é a palavra. Mais Os polido, anteriores, talvez. também aquela fase, acho que é uma Moldova mais Espanha e mais um mundo que mas era o quando você mundo que ele cresceu, mas né? quando você pensa Lei do Desejo, Matador, acho que tem algo ali que era muito particular. Sim, sem Almodóvar. dúvida. Não tem, eu acho que ele tem vários momentos, grandes momentos na carreira. Mas pra mim, eu acho que essa parte, essa fase do que começa com Carne Trêmula e termina com o Fale com ela, porque o seguinte eu já acho que é pra baixo, que é Uma Educação. Mas já é um filme mais biográfico, né? Um dos filmes. Mas eu então, acho assim, que já ele não entra no consegue... outro patamar. Mas ele vai nessa fase. Sim. Ele tá indo nessa fase. Eu acho que o Má Educação peca talvez porque ele não conseguiu mergulhar numa coisa biográfica que ele queria. Mergulhar no sentido assim, olha, vou fazer um filme, sabe? Eu acho que ele, sei lá, se segura em algum momento. Talvez seja esse mais recente, E né? ele Dizem não que é faz. bem... Que Que, tá ele vai mais fundo. Está estreando por esses dias. Mas eu sou encantado pela essa fase do Almodóvar. Eu lembro que tanto Carne Trêmula foi meu filme favorito daquele ano, do ano dele, e o Tudo Sobre Minha Mãe estava lá nos meus favoritos. São 3 filmes que juntos... Poucos cineastas conseguiram fazer 3 filmes. O Fale com como ele Ela, conseguiu. eu fiquei muito incomodado. Eu achava assim, o filme perfeito, direção maravilhosa, o roteiro maravilhoso, assim, a maneira como ele conduz o negócio. Só que eu ficava tão incomodado com aquele personagem principal, com as coisas que ele faz. Já passou na sessão do personagem, mas não quero nem falar. Que eu sempre tive uma resistência. Só depois que eu revi, que eu disse, nossa, é um filme muito bom também. Muito bom. Vamos encerrar os filmes estrangeiros, os filmes não falados em inglês, com um bom trabalho de Claire Denis. Chico Firman, você que é um entusiasta de bom trabalho. Sou um grande fã, eu acho incrível uma mulher fazer um filme sobre um universo tão masculino e ela conseguir adentrar naquilo ali e mostrar talvez de uma perspectiva que um homem não conseguisse mostrar. Então a rivalidade, a brutalidade, Coisa militar, a maneira né? como ela filma os exercícios militares, que é quase como se fossem, sei lá, cenas de sexo, plasticamente lindíssimas, assim. Eu acho um filme espetacular. E qual é a chance de um filme que começa com Tarkan? É Tarkan? Eu acho que né? E termina com Corona, não dá. Gente, é maravilhoso. Perfeito, né? É. Chico? Perfeito. Que trilha sonora, né, Thiago? Você tem algo pra falar sobre bom trabalho? Eu também, eu não vi faz tanto tempo. Gosto, mas também não lembro tão forte. Vamos encerrar então com os filmes brasileiros? 1999 foi um ano que muitos filmes do Eduardo Coutinho, Thiago Faria. Teve ali Santo Forte, Babilônia 2000, que inclusive é sobre a mudança, né? Voltamos desde o começo da conversa de 1999, da mudança de milênio. Fala um pouco sobre Coutinho, sobre esses filmes. Santo Forte foi a grande volta do Coutinho, né? Isso. Depois de muito tempo, quase num exílio, filmando mais pra televisão, fazendo filmes pra televisão e tudo, ele conseguiu voltar ao cinema. O filme é de 99, eu não lembro em que festival de Brasília ele foi exibido, se foi do ano anterior. É possível que tenha sido do ano anterior, mas eu tava lá nessa sessão, que foi a primeira, e foi emocionante, porque ninguém imaginava que o filme seria tão bom, e estávamos esperando o filme novo do diretor do Cabra Marcado para Morrer, né? Mas a gente sabe que quando diretores que ficaram muito famosos, muito conhecidos décadas atrás e voltam depois de muito tempo sem filmar, geralmente não são filmes tão redondos. E Santo Forte arrebatou a plateia, foi incrível a sessão, ele foi super aplaudido, ganhou o festival. Foi 99. Eu achei um filme... Até hoje é um dos meus filmes preferidos do Coutinho, porque eu guardo o impacto dessa sessão. Então, pra mim, foi muito forte. O Babilônia, eu acho que é um filme menor, também quase dialoga com o Santo Forte, mas eu acho menor. Depois ele fez filmes que ainda melhores. O Jogo de Cena, eu acho que é o grande filme dele. Obra-prima. Mas Santo Forte foi o que começou tudo, então é super importante o ano pra ele. E pra gente, né?
E eu adoro o Babilônia 2000, que, se eu não me engano, é um projeto do Globo Repórter que acabou transformando no filme, que ele entra nas favelas no último dia do ano, na virada de 99 para 2000. Eu acho um belo filme, fora o Santo Forte, sobre a questão da religião e tudo Que Santo Forte ele vai muito fundo nessa história do sincretismo, né? E não o sincretismo em tese, na teoria, mas o sincretismo no dia a dia. Então, ele conversa com o personagem sempre daquele jeito do Coutinho, que é uma conversa com os personagens. Ele não está querendo saber algo específico sobre as pessoas, ele quer conversar. Então, nessa conversa, ele descobre que uma personagem saiu da missa e foi pro terreiro e depois vai pro centro espírita, e tudo isso ocorre no filme com muita naturalidade. Então ele faz um filme sobre sincretismo sem precisar ser didático, é simplesmente conversando com as pessoas. Exatamente. E é um filme na favela que não é um filme de favela, é um filme na favela. Exatamente. Então o filme quebra vários paradigmas né? de um cinema que estava sendo feito na época. É um filme que eu demorei pra ver também. Eu vi o Babilônia, por exemplo, eu vi no cinema. O Santo Forte eu vi bem depois, vi em casa. E eu acho um filme realmente um dos grandes filmes do Coutinho, assim. E é isso, ele conseguir materializar o que é o sincretismo sem ser didático, como já falou, eu acho genial, Eu fiquei encantado quando vi. O Coutinho, ele é muito encantador enquanto entrevistador, né? Então, a maneira como ele se aproxima, ele vai para a altura da pessoa e começa a conversar, é uma coisa que sempre me fascinou. Eu acho que é o grande plus do cinema dele. E nesse filme eu acho que ele faz de uma maneira tão sutil, e assim, e sim, em outros filmes parecia apenas uma conversa, nesse parece apenas uma conversa, mas traz o que ele quer, que é essa coisa de materializar o que é o sincretismo no Brasil. Que é muito difícil dizer, explicar por que o brasileiro tem essa transita tão bem entre as coisas. Quer dizer, hoje em dia não transita mais bem nada. Mas só o Coutinho pra conseguir resumir E o isso, Babilônia, né? Eu até achei que o Babilônia fosse depois, mas na verdade é de 99 também, né? Eu lembro que eu vi eu vi numa mostra também, mas foi de 2001. Será que ele... Não sei acho mais. que ele é produzido em 2099, mas ele acaba sendo lançado em 2000 só, né? Depois da virada. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi do Coutinho no cinema. Eu fiquei muito feliz com o resultado daquele filme, porque é um filme tão carinhoso, com personagens tão incríveis, um Brasil de verdade, assim. Eu gosto bastante. Cris, eu queria que você falasse sobre Notícias de uma Guerra Particular. É um filme também que tem essa transição aí de um pouco o documentário da TV pro documentário do cinema, eu acho, né? Tem um pouco da linguagem da TV e do cinema. E eu acho que ali atrás é a primeira grande obra do João Moreira Salles, em parceria com a Kátia Lund. E não sei, eu vi na época, a primeira vez que eu vi um trecho, um pedaço na faculdade. E aí depois de um tempo eu fui rever ele completo e me marcou bastante, assim, me deu esse olhar pra visão mais jornalística do cinema. E teve uma polêmica envolvida o filme na época, Foi né? quando eu conheci o João Moreira Salles, tendo que depor para não pagar a mesada do Marcinho VP aparecendo no Jornal Nacional todo dia. Falava, coitado, hein? Que difícil, hein? Fica pagando bandido. Tiago, o que você tem sobre Notícias de Guerra Particular? Você lembra? Foi marcante? Foi bem marcante. Eu não revi, então acho que hoje eu talvez tivesse não sei, fizesse alguma observação, porque era um filme que na época me parecia bem urgente, né? Era um filme que queria mostrar aquela situação, era uma época que o cinema brasileiro estava muito interessado em saber como funcionava o tráfico nas favelas, como era o cotidiano da favela. Interessante ele ter vindo no ano do Santo Forte, porque o Santo Forte ele quebra esse estigma, né? Mas o Notícias de uma Guerra Particular tem essa ambição de ser um retrato do tráfico. Eu gostei muito quando eu vi. É um filme que fala muito com aquela época, né? Eu acho que até hoje ele deve ser muito bom. Eu vi não faz tantos anos assim, eu acho ele super impactante. Mas é um filme que, naquela época, ele tinha uma urgência, ele precisava ser visto, precisava ser falado, que esses temas precisavam ser discutidos no momento, né? Então acho que ele é o forte. Mas em resumo, estamos falando do Brasil de 99. Os grandes destaques são os documentários, né? Mas tem um filme que ele ficou meio... na verdade, assim, talvez ele nem seja tão bom. Mas quando eu vi, eu tava esperando bastante, porque era um filme do Walter Salles. O Walter Salles fez logo depois do Central do Brasil, que é O Primeiro Dia.
que é um filme totalmente diferente, é um filme que vai para outro lado, é um filme que não é um filme de emoção, como o Central do Brasil é, mas é que eu gostei muito quando eu vi, porque eu enxerguei um cineasta tentando fazer um negócio totalmente diferente do que ele tinha feito, sabe? Tentando se desafiar. E eu gostava muito dos atores que estavam envolvidos no filme. Tem o Matheus Nastergalli, acho que é um dos primeiros papéis do Matheus. Tem a Fernanda Torres e o Luiz Carlos Vasconcelos. E tem um trabalho de fotografia do Walter Carvalho lindíssimo, maravilhoso, de composição, eu lembro de enquadrar as coisas dentro das formas. Eu achei um belo filme também, eu preciso rever para saber se eu gosto ainda. Eu gosto de 2 filmes só pra destacar. Gêmea, do Andrucha, com a Fernanda Torres. E o... Eu não gosto. Eu gosto. E o Dois Córregos do Carlos Reichenbach, falando filmes daquele ano. Que... Os 2 passaram no Festival de Brasília, que o Santo Forte ganhou. Dois então o Córregos Santo passou Forte na mostra bateu também. Bateu esses os dois. Uhum. Dois Córregos também passou nessa mostra. Dois Corpos essa, também, então. Essa mostra tinha passando todos os filmes do Esse do foi um universo. bom Festival de Brasília. Eu acho que são o bons Dois filmes, Córregos é que, enfim, o Reichenbach eu gosto ainda mais da fase que veio depois, Garotas da ABC, Tá. Falsa Loura, enfim. Que também passaram no Festival de O Brasília. fim da carreira dele já, né? Sim. Bom, chega ao fim nossa segunda parte desse especial. Tem mais uma parte, Tem mais Michel? uma parte, semana que vem temos mais um É uma pouquinho. trilogia. É a trilogia 1999, olha 1999, o Retorno do Rei, o ano que vem. Semana que vem. só. O Retorno do Rei é aquele que não acaba nunca, né? Espero que seja bem isso. Esse episódio de hoje foi Reloaded e o próximo é Revolution? pode Revolutions, ser. isso é. Tá bom. E no, Tende a piorar, e no então. episódio Revolution, nós vamos fazer um resumão desses 2 episódios anteriores com o top 10 individual de cada um dos varandeiros, que vai culminar, digamos assim, no top 5 da varanda dos melhores filmes daquele ano, de 1999. E também vamos discutir o filme que os varandeiros escolheram depois de um leque de 25 opções, Magnolia. Tem Paul Thomas Anderson na varanda, portanto, aguardem, porque promete. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau.